Conseguem ver aqui, plantoides, ó, folhão, as raízes aéreas com um monte de capilaridade grudada no vidro, absorvendo inclusive essa sujeira, entre aspas, né? Esse aqui é o Philodendron gloriose. A gente vai começar o episódio então fazendo um corte, porque ele já tá batendo, ó, tá curvando, os lobos superiores estão curvando na tampa do vidro. Abre a tampa do aquário e agora a gente consegue avistar melhor essa beleza, essa lindeza que é o gloriose, híbrido do gloriosum com melanochrysum. Já vamos falar mais dele. A última muda que eu tinha tirado dele já estava bonita. Eu posso dizer que essa aqui está mais ainda, apesar de menos folhas por enquanto. E vejam só, efeitos de uma caixa de umidade. Como as raízes já estão preparadas para conectar-se a um substrato e cumprir todas as funções de absorção de nutrientes. Tem uma geminha, uma lâmina foliar soltando aqui. Salvem plantoides, tudo bem com vocês? Vejam só que monstera interessante, né? Não é a Adansonii, é uma SP do Brasil. Olhem a diferença, o efeito da morfogênese na veia aqui em relação à folhinha juvenil e uma folha adulta, já numa fase aí de muita inflorescência. Vejam só. Um SP do Brasil, possivelmente não descrita ainda essa monstera. Bem interessante. E eu não saberia dizer nem a afinidade dela ainda. É uma espécie bem específica, que cresce bastante. É super resistente a sol pleno. Esse cara aqui cresce bastante para um contexto de paisagismo, como se fosse uma Adansonii agigantada, né? Folhão assim. Pode ser bem interessante aí. Uma outra qualidade dessa monstera é que ela é bastante prolífica. Ela vive liberando gemas foliares laterais. Eu tenho até que fazer uma poda constante aí dessas gemas e vou distribuindo para a galera aí mais próxima, certo? Monstera SP do Brasil. Mas o assunto de hoje não é sobre monstera. A gente está aqui hoje para falar sobre alguns Philodendron aveludados, com aquele toque velvet. Por isso a gente começou o episódio com esse corte realizado num Philodendron gloriose. Enquanto eu fazia a abertura do programa de hoje, eu estava deixando secar um pouco o vaso, tá pingando ainda um pouquinho. Fiz a rega em abundância, transplantei para esse vasinho transparente aqui, certo? E o gloriose abre esse episódio como uma das espécies, uma das variedades bem interessantes aí do rolê. Não é muita gente que tem, o preço ainda está um pouco agressivo, vamos dizer assim, até mais caro que o Splendid, que é um outro híbrido conhecido do Melanochrysum com verrucosum. Esse é do Melanochrysum com gloriosum. E qual que é a diferença básica? Bom, ele não herdou do gloriosum a característica rastejante. Ele é mais epífito, como o... Ele é epífito, como o Melanochrysum. Então, um tutorzinho aí, cedo ou tarde, vai ser interessante. Eu ainda não sei se apenas um tutor de apoio
sem a gente provocar, sem a gente querer estimular as raízes aéreas, vai funcionar, como eu tenho mostrado aí em diversos casos para vocês que funciona com algumas espécies de Philodendron. E outra característica é que ele é curiosamente mais lento, diferente do Gloriosum, diferente até do Melanocrisum. Numa ordem aí, o Gloriosum é até mais rápido para crescer do que o próprio Melanocrisum, e esse cara me parece ser até mais lento do que os dois. É interessante essa situação, esse olhar que eu tenho observado aqui há mais de um ano lidando com essa variedade Philodendron glorious, um híbrido. Definitivamente é a muda mais interessante que eu tirei até agora. A anterior chegou a ter uma variegação natural numa das folhas. Ficou bem bonito, eu destaquei em outros episódios, eu destaquei no Instagram, Jardineiros Urbanos, mas essa variegação não se perpetuou a ponto de eu poder isolar e realizar o tal do cultivar, né? Então foi apenas um avistamento feliz e acabou-se lá, a folhinha nem existe mais. Daqui deste avistamento, neste episódio, eu já vou levar para uma das caixas estufas, seja o terrário aquário, seja uma das caixinhas que estão aqui fora. Tá na hora, inclusive, de eu ter mais umas duas aí, porque já tá bem cheio. Vou ter que empurrar, vou ter que inventar espaço lá em um desses lugares. Como eu literalmente acabei de realizar o corte com todas aquelas capilaridades nas raízes, eu vou deixar ainda nessa estrutura, porque isso vai acelerar efetivamente o crescimento dessas raízes com capilaridades. Elas vão se adaptar a esse novo contexto, porque nesse corte e nesse novo assentamento aqui sofreu já um estresse, ela sentiu, e com essa aplicação numa estufa eu também minimizo a perda dessa nova lâmina foliar aqui. Como o contexto climático, em termos de umidade principalmente, vai estar excelente, este novo indivíduo recém-extraído vai conseguir se sustentar melhor. Então assim, qualquer corte que você realizar e tiver à mão uma caixa estufa, vai ser excelente assim, sem brincadeira, vai ser aí 80, 90% de sucesso. Tem 10% aí de alguma podridão e tal, mas fora isso, não tem o que barrar o crescimento e a continuidade desta nova muda num contexto de caixa estufa, tá? É muito difícil mesmo. Bora lá então condicionar essa bichinha. Aqui ó, a gente tem um caso interessante, um pote interessante em termos da didática da coisa. Espera aí que precisa dar uma limpadinha aqui. A brincadeira aqui é o seguinte: Philodendron verrucosum, ele também tem um toque velvet, embora não seja extremamente, é levemente velvet, tá? Faz tempo inclusive que eu não trago ele nas telas aqui, as telas dos Jardineiros Urbanos, do Fly Channel. O que a gente vai notar aqui é o que? Philodendron verrucosum, com os tricomas tectores, né? Os pelinhos no pecíolo. A gente tem aqui o Philodendron melanocrisum, clássico, muito especial do nosso rolê. Eu recomendo que todos que entram no rolê tenham pelo menos um indivíduo, um espécime do melanocrisum. É um carinha aí que o grande desafio nosso, a grande brincadeira é a gente tutorar bem para que ele se desenvolva e cresça. Fica uma planta muito bonita, um tom de verde bastante escuro, quase preto em algumas circunstâncias. Vale a pena a gente lidar com essa espécie, tá? E por fim aqui, ó, quase que parecido nessa fase de idade, esse aqui é o melano. E esse cara aqui do lado, ó, é o Splendid, que é basicamente um híbrido do verrucosum com o melanocrisum. Então, no cruzamento entre este cara e esse, nasce o Splendid. Eu coloquei os três carinhas nesse vaso aqui. Esse cara, inclusive, era um toco,
era um pedacinho de caule sem esperança que eu lancei lá no canteiro do painel paredão. Quando eu me dei conta, meses se passaram, muitos meses, eu fiz isso lá no verão, começo do verão. Quando eu me dei conta, ele estava grudado já na manta do painel paredão. Fiz um corte apical, agora, neste exato instante, deste cara, fiz um corte apical de uma mudinha que eu tenho espalhado por aí desse cara, e fiz um corte apical de um único espécime dentro do terrário aquário. Eu tenho outro Splendid gigante, deem uma olhada aí na tela, que está no painel paredão já também. 3 carinhas em um, vaso. A família aqui composta, pai, mãe, pai e o Splendid. Aqui, ó. Neste mesmo contexto, eu vou colocar esses 3 carinhas dentro de um terrário aquário, dentro de uma caixa estufa, por causa das mesmas questões. São mudas muito recentes, o inverno está propício, a gente parece que está numa primavera, só não é bem primavera porque está muito seco aqui em São Paulo, e aí então a gente vai lá, no meu caso vou lá e molho tudo muito lá fora. Mas para quem está dentro da caixa de umidade é como se fosse primavera, tá legal? É um calor gostoso de 23, 24, 26 graus no máximo. E aí a gente complementa essa umidade ou em caixas, ou eu pegando o mangueirão, como vocês têm visto aí, e molhado em abundância as folhagens, não tanto substrato, tá? Porque como a temperatura não está tão alta assim, demora mais tempo para secar. Então são mais 3 carinhas aqui dos aveludados, Velvet, Toque Velvet, Verrucosum, Melanochrysum e Splendid. Desses 3 carinhas que eu acabei de apresentar, o Verrucosum é o mais sensível na questão de umidade, e qualquer iluminação direta pode queimar com facilidade. As folhas são bem finas e ele requer bastante umidade constante, tá? Ou seja, a gente pressupõe lá que o painel paredão, com aquele volume de planta, com aquele volume de cobertura natural, com as próprias folhagens, propicia uma umidade mais abundante. Isso é o que faz justificar um toco de Verrucosum, que supostamente eu achava que estava morto, ter prosperado assim aleatoriamente, naturalmente. O microclima estava excelente. Não é um cara que exige muita luz, mas exige muita umidade no ar. O Melanochrysum é relativamente de fácil cultivo, e o Splendid, ele herda do Melanochrysum certa robustez aí. Em termos de facilidade para encontrar esses caras para aquisição, para compra, Melanochrysum é 1000 vezes mais fácil, depois o Verrucosum, e o Splendid ainda é um pouquinho mais restrito, não tanto quanto o Glorious, tá legal? Vamos para a próxima espécie do rolê de hoje, Philodendron aveludado. Eu trouxe aqui uma recém-aquisição dos queridos Vitor e Gustavo do Mundo das Folhas. E aí, vocês conseguem identificar? Ele está meio epífito assim, mas em muitos casos eu vi ele com comportamento terrestre. Vocês já sabem quem é? Ele leva o nome de espécie de um Anthurium muito cultuado e conhecido no rolê. Esse cara aqui é o Philodendron luxurians. Existe um Philodendron também, luxurians. É um indivíduo juvenil, as nervuras ainda não estão tão expressivas, mas eu poderia dizer que o luxurians, vou deixar uma foto melhor dizendo, ó. Essa foto explica um pouco melhor o que é o luxurians. Eu enxergo aí uma folha de glorioso um pouco mais flácida, de uma aparência um pouquinho mais flácida e com essas nervuras meio esfumaçadas, bem predominantes, formato cordato e tal, é basicamente esse cara. Essa gema foliar está em franco desenvolvimento
de quando eu trouxe para agora, que faz uma semana e pouco, já cresceu bastante. Não vai demorar muito para começar a estourar e lançar uma lâmina foliar nova aqui, que possivelmente virá muito mais representada como a espécie Philodendron luxurians, tá legal? Ele é a espécie originária da Colômbia. Vamos esperar crescer, vamos esperar desenvolver. Em breve eu trago mais informações sobre essa espécie Philodendron luxurians da Colômbia. E se eu não me engano, o Croat e mais 2 pesquisadores contribuíram com a descrição deste carinha aqui. E se eu não me engano também o ano foi 2011, tá? Confirmo essas informações no episódio mais apropriado, quando eu tiver evoluído aí na minha observação, no meu cultivo, em outras estações à frente. Já que eu citei o Anthurium luxurians, saindo um pouquinho do tema, mas para concluir o episódio, queria mostrar aqui para vocês este toco aqui, ó, que está também num terrário aquário. É um toco do próprio Anthurium luxurians. Neste caso aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que de um toco só, ó, que vem daqui até aqui, certo? Um caule, eu chamo de toco carinhosamente. Eu deixei assim mediamente recoberto por esfagno apenas. A umidade interior, as caixas estufas cumprem todo o papel, a função. E aí o que acontece? Ó, nasce raiz e às vezes a gente dá sorte de nascer o quê? 2 gemas foliares. Tá nascendo um clonezinho do toco aqui e um segundo clone do mesmo toco aqui, certo? A planta-mãe, que se resume basicamente neste toco, gerou 2 clonezinhos. Esse segundo aqui foi totalmente inesperado. Eu realmente não esperava. E já estou vendo aqui uma outra gema foliar também. O que eu quero dizer com isso, meus queridos plantoides, é que embora culturalmente boa parte de nós preferimos plantas prontas, já estruturadas, com caule estruturado, folhagem vistosa e vigorosa, enraizamento poderoso, e às vezes não tem paciência para acompanhar todo o processo de crescimento no cultivo, embora essas características, alguns de nós sabemos que quando a gente opta por aquisições de tocos, de partes pequenas, e tem todo esse trabalho de cultivo com baixo investimento, inclusive, caixa de umidade, pote de cozinha translúcido, caixinha de fruta de plástico que vem aí, tudo isso tem a mesma função, vai trazer as mesmas propriedades de cultivo. Com esse baixo investimento, a gente pode ter boas surpresas aqui. Daqui a um tempo, nascendo 2 clones, prosperando 3 clones, eu vou fazer cortes, as raízes vão me guiar aqui, porque elas pertencem a cada mudinha dessa, e aí eu vou ter plantas novas aqui. E a partir de uma única matriz, resumida a um toco, eu vou ter mais de um Anthurium luxurians neste caso. Já mostrei a vocês recentemente que depois que eu fiz o corte apical de uma Monstera Burle Marx Flame e passei para o Roberto, amigão e colecionador, nasceram 2 novas gemas, 2 novos clones da mesma matriz. Eu falo matriz porque é o termo técnico, da mesma planta, do mesmo espécime, do mesmo indivíduo, tá legal? Então é isso. Para quem tem interesse em analisar todo esse processo e tem a paciência, Luxurians, vou dizer que demorou para brotar, demorou muito para brotar, mas estava lá o toquinho, a gente esquece, técnica do esquecimento, e de repente, olha só, que boa surpresa, e tem uma terceira gema aqui vindo, aqui ó, tem até raízes próprias já. Essa raiz aqui, ó, é dessa geminha nova que está vindo. Então são esses pequenos detalhes aí que vale a pena pensar, refletir a respeito.
E obviamente que para isso aqui se tornar a minha planta maior que está lá fora, a gente tem um chãozinho aí. Mas nada que um ano a partir de hoje não resolva. Valeu? Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides, e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.